Amigas e amigos, nesse grande caso de corrupção envolvendo o clã Bolsonaro, é o caso da gente ter como referência aquela frase do Karl Marx, aquela formulação do Karl Marx, que é mais ou menos assim, que se a essência das coisas fossem como a sua aparência, a ciência seria desnecessária. Ou seja, o conteúdo da coisa é diferente da sua aparência. A começar pela forma como a mídia vem tratando isso. É a tradição da mídia, né? Essa histeria que eles criam em torno de determinados casos, cria uma bolha, né? Eu tenho falado, lembra um pouco aquele filme Twist, dos furacões, né? Vem um furacão, aquele mal acaba de sumir, já vem outro e tal, né? A mídia vive, né, desse esquema que eles procuram dar um sensacionalismo sobre as coisas, mas não vai nas raízes do problema. A mídia não vai na raiz do problema. A direita, de uma maneira geral, não vai na raiz do problema. Mesmo essa história aí da Operação Lava Jato, conforme eu tenho comentado aqui, sistematicamente, né? Na essência da corrupção, na essência do Caixa 2. O que é o Caixa 2? Senão uma regra, né, do mundo financeiro, do mundo empresarial, né, do mundo da direita, esse clube privado. Como é que eles sobrevivem como classes dominantes, como essa gente aí que fica no pico da pirâmide social, como eles controlam todo o sistema político, o sistema ideológico, o sistema econômico, enfim, como eles se mantêm como classes dominantes, né, sendo que eles vivem no escândalo. É um escândalo a começar pela própria configuração da pirâmide social, as brutais desigualdades, as injustiças, né, sociais, econômicas, as injustiças nas relações de trabalho, quem trabalha, quem produz valor, quem se apropria do trabalho, né, da riqueza produzida pelo trabalho com as riquezas naturais do país. Enfim, como são essas relações, quem manda, né, e quem tem que obedecer, quem é submetido, né, ao regime despótico de quem manda. As relações de trabalho são um exemplo claro disso, né? Quando a pessoa entra numa empresa, ela está completamente submetida ao chicote, né, da lógica do capital. Não tem voz ativa, não tem canais para ela se manifestar, não tem democracia. A tal democracia formal, né, desta gente aí da direita é uma democracia, né, que serve tão somente para as pessoas votarem, né, quando muito, assim mesmo, o voto controladíssimo pelos aparelhos ideológicos, não é algo muito distante, muito diferente do chamado voto de cabresto, dos currais, né, eleitorais, da chamada República Velha. A história é bem conhecida no Brasil, né, tem um livro que chama Coronelialismo em Chá de Voto, né, que trata muito dessa questão, né, que explica isso, a herança, enfim, tudo que é o Brasil, a história do Brasil, a formação do Brasil. Agora aqui tem os currais eleitorais da mídia, do cartel midiático, ou uma imensa maioria, né, dos votantes aí na direita não fazem isso porque estão submetidos a esses currais dominados pelos aparelhos ideológicos, as seitas fundamentalistas que manipulam a religião, desrespeitam inclusive a religião, a fé do povo, né, se utiliza disso para fazer a indústria do dinheiro, do dízimo, da manipulação ideológica. Por trás de tudo, evidente, né, está sempre a questão econômica. E como eles praticam, né, todo tipo de sordidez, né, de ilícitos. Por isso que eu falo, o Caixa 2 é a regra deles, não é a exceção. Né, por meio do Caixa 2 que eles fazem a evasão de divisas, né, o dinheiro da sonegação, né, sonegação de impostos, sonegação de direitos trabalhistas, de direitos previdenciários. Tem dados aí da Receita Federal que dizem, né, para cada R$1 arrecadado, R$1 é sonegado. Isso aí vai tudo para o Caixa 2. Isso aí vai para os paraísos fiscais. Comentei aqui, nos Estados Unidos não é diferente. Tem as filiais, as subsidiárias nos paraísos fiscais, eles mandam o dinheiro para lá, lavam o dinheiro e depois fazem a repatriação como suposto investimento externo. Isso aqui no Brasil, isso é escandaloso, está aí nos relatórios da Receita Federal. E uma parte desse Caixa 2 vai para onde? Para as campanhas eleitorais.
o grande problema aí, né, da farsa do mensalão, da farsa da Operação Lava Jato. É uma farsa, claro que é uma farsa, porque se não fosse farsa, era só pegar isso aí. Né? O Caixa 2, eles não vivem, tem que rastrear o dinheiro. O Sérgio Moro, agora ministro da Justiça nomeado, disse, não, nós vamos rastrear aquele dinheiro repatriado. Né, para o ajuste fiscal, né? Ainda no governo Dilma foi feito isso ali. Né, no final do governo Dilma. Repatriar esse dinheiro, que isso aí, né? Sai, não tem controle o negócio. As contas CC5, a Operação Banestado. Né, sai, né, vai para os paraísos fiscais, é um mundo, enfim. E depois volta com o dinheiro lavado, né? Volta como suposto investimento externo. Ou então fica lá, né? Quem viaja aí para o exterior, né? Se utiliza, né, das benesses dessas maracutaias. É a indústria da maracutaia, né, a indústria da gambiarra que existe aqui no Brasil, né, a característica dessa direita, da elite, desde antigamente. Né, e parte desse Caixa 2 vai para as campanhas eleitorais, o sistema clandestino subterrâneo de financiamento das campanhas eleitorais. Agora, quem sempre denunciou isso? Né? A questão do financiamento público. Quantas tentativas não foram feitas para ter financiamento público? Aí tem controle da coisa. Aí fica dentro da lei, submetido à lei. Né? Agora, quem não quer? A mídia, por exemplo, quando se falava de financiamento público, não, vai dar dinheiro para partido, vai dar dinheiro para político, e não sei mais o que, tal. Isso, né, aí na época dos governos Lula e Dilma, isso foi falado. O PT, o PCdoB, o PSB, o PDT, né, tentaram várias vezes, vão acabar com isso, né, isso aqui é fonte de corrupção e tudo mais. Né, tem denúncias, tem denúncias. Os partidos receberam, né, dinheiro de Caixa 2, né, no caso específico, eles pegam mais aí a questão da Petrobras, né, é sintomático a questão da Petrobras. Por que a Petrobras? Né? Por que não Furnas? Por que não o metrô de São Paulo? Né? Por que não teve uma operação metrô, uma operação Furnas, teve a operação Lava Jato para ir para cima da Petrobras? E o que eles fizeram com a tal do Caixa 2 da Petrobras? Foram pegar o relatório do senador Paulo Bisol para pegar a essência do Clube das Empreiteiras, esse esquema de licitações de cartas marcadas? Foram pegar o relatório da Petrobras que circulou em 2000 dentro da empresa? Foram pegar os resultados das comissões de inquéritos do Parlamento, do Congresso Nacional? Por que não foram? Vai em perguntas, interrogações, e a gente vai fazendo deduções e vai chegando a essa conclusão. Quer dizer, se a aparência fosse como a essência, a ciência seria desnecessária. A ciência é basicamente pensar, refletir, né, fazer as conexões das coisas, fazer as somas, as subtrações. Né, como era? Aqui, ó, acabei de publicar isso aqui, ó, a biografia do Aurélio Pérez. Foi deputado federal de 78 a 86, 2 mandatos. Um destacado opositor do regime militar, estudioso, combativo. Ele ia lá, levantava as coisas e tal, e denunciava. Quem lê isso aqui? Os que dizem por aí, não teve corrupção no governo militar, né, não teve bandalheira, não teve submundo. Aqui, ó. Leia aqui, ó. Combativo, figuraça, Aurélio Pérez. Né, não teve esquemas de politicagens, de manobras, de rasteiras a serviço, né, desse mesmo aí submundo aí do Caixa 2 e tudo mais. Está tudo aqui, ó. Tudo aqui. Quem denunciava, como foi o caso dele, ia parar nas mãos do Ustra. Aí, esse aí, do Bolsonaro. E do seu bando. Era um bando que atuava no doicode. Outro bando atuava no DOPS, que ele foi preso no doicode e no DOPS. Ficou um tempo no doicode, depois foi para o DOPS. É a mesma lógica que eu digo sempre aqui, né, o fascismo, o nazismo, né, o capitalismo, a lógica expansionista do regime norte-americano, do plano Truman, etc, etc. Aqui tudo documentado. Isso aqui foi pesquisado a fundo, a fundo.
né, com detalhes, com datas, com documentos, etc. Não tem aqui ficção vendida como história, como faz aquele livro infame, indecente do Doug Studart, elogiado, não à toa, elogiado por um secto de malandros aí, a começar pelo demiurgo de jornalismo de esgoto José Neumann e Pinto, e outro também lá, Guzzo da Veja, e Everardo Maciel, que era da Receita, etc. Não vou falar aqui os outros. Até tem uns aí que ficaram melindrados aí e tal. Pelo amor de Deus, para de falar aí de mim, não sei o quê. Tá bom? Não falo mais. Mas está registrado lá no outro lado da notícia.com.br. Ou seja, tudo isso está aqui. Agora a mídia vem tratando isso de maneira fria, vem. Como twist. Os furacões que vão embora e tal. Isso aqui, quem achar, cadê a Raquel Dodge, a xerifa? Cadê o xerife, Sérgio Moro? Uma notinha aí na Folha hoje dizendo que Sérgio Moro e Onyx Lorenzoni foram expostos nessa confusão toda. O cachorro louco, Onyx, acho que ele chama, quer que chame ele de Onyx Lorenzoni, né? Deu aquela entrevista deslocada. Ele pergunta lá, como é que ele perguntou? Cadê o COAF, esse conselho aí da... Como é que é o COAF? O que significa o COAF? COAF significa... Tem aqui a definição de COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Ele pergunta, cadê o COAF? Cadê o caixa do mensalão e do petrolão? Essa é a questão, ele disse. Sim? Então vamos lá, cadê? Cadê? Eu falei aqui recentemente dos papagaios, né, do Wall Street. Cropaco, Wall Street, cropaco. Aqui, ó. Olha só, daqui a pouco vão sair por aí. Esse aqui é um típico, né, de professor de Curupaco. Curupaco, mensalão, Curupaco, petrolão. Sai por aí, né, repetindo isso. Já tem a rataria pretoriana já foi acionada. Demétrio Magnoli, por exemplo, na Folha de São Paulo, compara o bolsonarismo com o petismo. Que os dois falaram que não, contra o povo, contra não sei o que. Rataria, isso aí, olha, o papel da rataria pretoriana midiática. Mitigando, relativizando as coisas, comparando o incomparável. Olha que é o aparelho ideológico. Diz também a notinha da Folha que o Moro não quis se pronunciar. E o outro ficou irritado com as perguntas e abandonou a entrevista coletiva. É isso, cadê a turma? Os corupacos aí, os cachorros loucos não contam, né? Que isso é gente deslocada. Esses que jogam a bandeira aí. Essas coisas que a gente vê por aí nos vídeos da internet, né? Gente completamente deslocada da realidade, né? Sem o centro, né? Vive aí como palmeiras ao vento, né? Aí a Folha faz editorial cobrando. Olha, o editorial da Folha é uma beleza. Aliás, é o único dos jornalões que fez editorial até agora sobre isso. É um editorial assim que, nossa, uma coisa impressionante. As tantas diz: para que não pairem dúvidas sobre a conduta do futuro chefe do executivo, do Jair Bolsonaro, e de seus familiares, é preciso que o caso seja esclarecido com presteza. As explicações dadas até agora para tantas operações permanecem insatisfatórias. Sim, claro. Isso aqui merece um prêmio Nobel de adivinhação, né, de suposição, não sei o quê, de revelação, sei lá o que, alguma coisa assim. As explicações até agora permanecem insatisfatórias. Então, mas vamos atrás do que é satisfatório, então. O Globo também entrou nessa linha. O Globo é mais rápido, mais ágil. Botaram no meio do Jornal Nacional, na edição de ontem, no meio. Né? Deram um certo destaque e tal, porque é isso. A coisa aparece e eles ficam ali. Essa história, né? Quer dizer, né? O que é a essência mesmo? Isso é a aparência. O que é a essência mesmo? O próprio Globo diz aqui que 8 funcionários de Flávio Bolsonaro fizeram depósitos em espécie na conta de ex-assessor. Isso não tem uma gravidade muito grande? Ué, não acusaram aí o Lula, prenderam o Lula e tal, porque alguém disse aqui, o COAF não constatou aqui, né, o que diz a Folha, né? Essas movimentações aí de
1 milhão de não sei quantos por um motorista. Para que mais evidências do que essa? Que o próprio Globo está revelando. Aí diz ainda o Globo que, segundo o COAF, o Fabrício Queiroz, que é o motorista lá, o tal do motorista, teve uma movimentação atípica de 1 milhão e 200 mil reais entre janeiro de 2016 e janeiro do ano passado. Diz ainda que o ex-assessor, esse ex-assessor era companheiro de churrasco e futebol da família Bolsonaro. Isso aqui é o tal do Caixa 2, uma parte do Caixa 2 entra aí, eles vão fazendo as coisas deles. Quem não sabia de Caixa 2? Tem a própria Folha faz uma matéria também, que é muito reveladora, diz que as informações fazem parte do relatório do COAF, da Operação Furna da Onça, que prendeu 10 deputados estaduais do Rio de Janeiro. Isso tem um mês. Ninguém viu o relatório da COAF? Foi preciso, e alguém lá da mídia, o Estadão, que foi lá que levantou, que o Estadão tem essas coisas, eles não tem ali uma unidade entre eles, tem unidade programática, política não. Isso aí teria potencial para explodir e tal, e também tem essa história, tem a minha facção que quer forçar a porta aí para a gente entrar, tá? Eles fizeram isso em 64, o Estadão fez, rompeu com o regime, porque isso quem disse foi o Armando Falcão, no livro dele aí, Tudo a Declarar. Que o bordão dele é como porta-voz dos governos militares, de nada a declarar, nada a declarar. Aí, quando ele saiu, ele fez um livro, Tudo a Declarar, e ele declarou isso aí, que o Estadão foi lá pedir ministério, os Mesquita, O Estadão pedir ministério, os militares falaram, não, vai procurar essa turma. O negócio aqui é Globo. Grupo Globo. Aí o Estadão começou a fazer, mas da Folha também, Nunca fizeram oposição programática. Essa que é a questão, é a essência, não é a aparência. Agora ninguém viu. Cadê a Lava Jato? Lá no Rio de Janeiro, Marcelo Bretas. Ele não é ali o caneteiro, Manda condenar, condena, prende, não sei o que, prende Sérgio Cabral, prende Pezão, prende nos garotinhos, prende todo mundo aí. Sim, doutor, agora precisa investigar, Não é só prender. Aí o Ministério Público, acho que é a Folha que disse que o Ministério Público disse que esses indícios não eram suficientes para indiciar ou fazer investigações, alguma coisa assim. O Ministério Público lá do Rio de Janeiro, federal. Eu fui processado pelo Ministério, por um promotor aí do Ministério Público Federal, me acusando porque eu fazia editoriais no jornal que eu trabalhava, no Sindicato dos Metroviários de São Paulo, numa greve que nós fizemos, e ele disse que, na queixa-crime que ele entrou contra mim, que eu estava incitando a sabotagem. Quer dizer, isso aqui não é um indício muito maior de que o caso precisava ser investigado? Quer dizer, um motorista movimenta 1 milhão e 200 mil reais em um ano e ninguém investiga nada? Como é que é o negócio? E vão investigar? Vão puxar o fio da meada, chegar no Caixa 2, etc, etc? Tem mais. No ano passado já tem mais, sei lá, um ano, alguma coisa assim. Foram presos lá outros e não sei o quê. E tudo isso circulou, correu ali e tal, foi um jornalista lá, deve ter sido um jornalista, não sei como é que é a história, achou o caso e publicou o caso, aí vai todo mundo, cria um furacão, e o furacão vai... Portanto, a essência da coisa é isso que eu tenho falado aqui sistematicamente. A Operação Lava Jato é uma operação de ocultação da corrupção. É uma mera organização política que agora promete se transformar numa mega operação política. Aí vão rastrear dinheiro, vão fazer não sei o quê, como diz o Sérgio Moro, o futuro ministro. Agora vão fazer isso para quem? Vão combater mesmo a corrupção? Vão combater o Caixa 2, a evasão de divisas? Se combater, vai ter que chegar lá na Mossack Fonseca. Cadê a Operação Mossack Fonseca? Aliás, a Operação Zelotes. Cadê a Operação Zelotes que chegou lá? Cadê uma fase da Operação Lava Jato que chegou a prender, por determinação do Sérgio Moro, uma senhora que era proprietária lá, tal do triplex que ele disse que é do Lula? Prenderam a mulher, soltaram a mulher e tal. O que a mulher falou? O que revelou ali?
E o triplex do Grupo Globo, dos Marinho, né? O envolvimento do grupo RBS, lá da retransmissora da Globo, lá no sul do país, o sistema dos bancos. Eu comentei aqui, até deixei, eu vou deixar aqui de novo, né? A história do Deutsche Bank, o maior banco da Europa, da Alemanha, né? Aliás, e um outro detalhe, os boquerrotos da Lava Jato. Eu entrei lá no perfil do Carlos Fernando Santos Lima, o frasista de porta de banheiro de rodoviária, né? E está lá receitas de, sei lá, alguma coisa, não me lembro, poesias, receitas de bolo, nem abrir a boca, não escrever nada. Deltan Dallagnol fez um vídeo, ele faz toda semana um vídeo dizendo que tá chegando aí o dia, acho que é dia 9 de dezembro, Dia Mundial de Combate à Corrupção. Aí tem um estudo de Nova York que fizeram lá sobre as multas de trânsito, né, pegando os diplomatas. E quem tinha mais multa eram os diplomatas dos países mais corruptos. Aí países que não são corruptos, aí ele cita o Japão, a Suécia e outros que eu não me recordo, mas me chamou a atenção o Japão. O Japão não é corrupto. Isso que eu falei dos Estados Unidos, né? As subsidiárias, né, que tem nos paraísos fiscais dos grandes grupos econômicos, justamente para fazer lavagem de dinheiro. O Japão, né, tem lá a Sokai, a máfia, né? O braço da máfia, da Yakuza, que é para cuidar especificamente de corrupção, né, da comunicação. É um dos países mais corruptos aí, dos ricos. É um país considerado o país mais corrupto. O Deutsche Bank tinha lá um esquema, um braço. Caiu agora essa denúncia aqui, que eu falei aqui, que eu comentei. Tinha um braço lá no Japão. Veja como as coisas são manipuladas, né? A essência não é isso aí, não. Né? A essência da corrupção não é isso que diz a Operação Lava Jato, Deltan Dallagnol, Carlos Fernando Santos Lima, esses boquerrotos aí da Lava Jato. Não é o que dizem os bolsonaristas. A essência é outra. É tanto na acusação quanto na defesa. Estão defendendo corrupção, claramente que estão defendendo corrupção. Né? Na medida em que se tem denúncia de Caixa 2, como fez o João Santana, Aki Batista, Renato Duque, Paulo Roberto Costa, Nestor Cerveró, isso que eu me lembro. É lá? Depois, gravado, tem aqui inclusive nesse canal. O que tem de denúncia lá de Caixa 2. Agora, cadê a investigação do Caixa 2? Cadê? Alguém viu? Algum Caixa 2 investigado? Isso vale também para acusação. Acusação, o PowerPoint do Deltan Dallagnol. Alguém disse que viu, alguém falando que disse, não sei o quê. O Globo escreveu isso, como o Sérgio Moro usou na sentença que condenou o Lula. Sim, mas tem aí um monte de gente também que disse que não viu, não foi, assim. No caso do Lula, 77, alguma coisa assim, né, de testemunhas negando a acusação. Quantos acusaram e quantos negaram? Qual é o peso dos que negam e dos que acusam? Na ilação, na dedução. Não é o caso aqui do COAF, que é concreto. Detectou uma movimentação. As contas do José Serra, do Eduardo Cunha na Suíça. As contas existem. As malas do Gedel Vieira, do Aécio Neves. Existem. O Caixa 2 do Onyx Lorenzoni. Existe. Agora o resto ali Cadê as contas? Quantos petistas têm contas na Suíça? Mas tem Laranja, né, que não está no nome. Os cachorros loucos falam muito isso, né? Ninguém vai fazer corrupção e vai pôr o sítio no nome dele, o triplex no nome dele. Tá. Sim, mas está no nome de quem? Então a OAS é Laranja do Lula? Como é que é o negócio? Se é, por que não pega a OAS e investiga a OAS? A empreiteira. A Odebrecht? Por que não pega a Odebrecht e investiga? Mas tem a delação premiada, tinha um computador. Uma coisa ridícula, né? O computador do Marcelo Odebrecht que estava sumido. Aí ele fez acordo de delação premiada, o computador apareceu. É o computador Margarido. Apareceu o Margarido, olê, olê, olá.
Devia ter aí uma trilha sonora, né, para essas coisas. Por isso que eu digo, né, pode haver assim um movimento, né, estou falando de casos específicos de corrupção, porque o governo vai para um desastre econômico, o país vai ser entregue, né, a recessão vai aumentar, o desemprego, a violência, né, a degradação social, tudo claro, né, não é pitoniza, mãe de Ná, nem Nostradamus. É só pegar as tendências, as medidas, o programa de governo, que a gente vê isso com nitidez aí no horizonte. Mas no caso específico da corrupção, pode sim ter ali, como teve no caso do Collor. O motorista, aliás, por sinal, então, o Heriberto, aquela história que detonou toda a crise lá do Collor. Ali foi um movimento que inclusive entrou à direita, a mídia, né? Porque a coisa chegou num ponto que não tinha mais sustentação, não tinha mais como sustentar aquilo lá. Agora, o que tinha no fundo ali? O que eles queriam exatamente? O projeto neoliberal. Tanto é que imediatamente tiraram o Collor e puseram o Fernando Henrique Cardoso. Ainda no governo Itamar Franco, enquadraram o Itamar Franco, emparedaram o Itamar Franco. E plano real, e não sei mais o que, e estabilização monetária, e blá blá blá, fez toda aquela história toda. Né, o Lula estava lá em cima, o Fernando Henrique lá embaixo, quando começou, né, as pesquisas, a campanha eleitoral. Né, de repente fizeram isso. Depois, né, tudo que a gente sabe, destruíram, né, grande parte do país, aquela história da Era Vargas que o Fernando Henrique falava e tudo mais. Agora, a corrupção do Fernando Henrique foi maior do que a do Collor. Só que o Fernando Henrique sustentou. O que ele fez? Ele pôs uma equipe, uma super equipe de economistas. No governo eu sempre falo aqui a turma dourada da PUC, Gustavo Franco, chefiado pelo Pedro Malan, depois Armínio Fraga, o porta-voz do Wall Street. Tentaram encaixar isso no governo Lula com o Palocci, o traidor. Aí fizeram um ensaio ali do Mensalão com a história do Palocci. Aí o Lula tirou o Palocci e falou, não quero mais saber de seu ninguém aí, dessa turma aí de neoliberal. Mudou o negócio, aí veio o Mensalão. Só que aí quando o Lula fez isso, o que ele fez? Ele ganhou densidade, popularidade, porque a coisa deslanchou, o país deslanchou. Né? E foram tentando, depois não deu certo com derrubar ele, né, com a farsa do Mensalão, criaram a farsa da Lava Jato, essa história toda, enfim. Em que a gente chegou nessa tragédia. O país está dentro de uma tragédia. As perspectivas são as piores possíveis. Casos como esse aqui, desse escândalo aqui, né, pode-se considerar que isso aí é café pequeno, perto do que existe efetivamente de corrupção, nesta lógica do golpe de 16 e nesta lógica da eleição agora de 2018. A essência é essa. É importante, né, compreender a essência para a gente definir as formas de enfrentamento com a realidade. Muito obrigado pela atenção, divulgue o outro lado da notícia, um abraço, até a próxima.